UFLA, ela acontece desde que a UFLA é UFLA, né, em 1908. Então, a UFLA já tinha as ações de moradia estudantil, bolsas de atividade na época, o restaurante universitário, a preço subsidiado. Com a emergência do PNAES, né, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, em 2010, né, por meio do decreto do governo federal, a UFLA já tinha praticamente consolidadas as ações de assistência estudantil. Mas com essa emergência do PNAES, a gente via, né, e vê que os recursos eles começaram a chegar à universidade. Então, é um amparo normativo importante na assistência estudantil, né? E isso reverbera nas ações hoje implementadas. A universidade, então, ela tem os programas de moradia, alimentação, inclusão, auxílio creche. Então, todas as ações preconizadas lá no PNAES, a gente praticamente executa aqui na universidade. Então, como que a política de cotas ela se relaciona à política de assistência estudantil, como que as duas, né, elas se relacionam e são importantes para essa diversidade, né, para essa pluralidade de público que a gente encontra hoje. Bom, a gente sabe que a política de cotas ela viabiliza o acesso, né, o ingresso da classe popular, do preto, pardo e indígena. A assistência estudantil nesse momento, e sempre, né, desde que da implantação do PNAES, ela é prioritariamente prioritária para aquele público que é egresso de escola pública e que advém de classes populares. Então a gente percebe que tanto o público cotista quanto o público da assistência estudantil, eles coincidem, né, por vezes. Então, a assistência estudantil nesse sentido, ela vai ser importante para viabilizar o quê, então? A permanência. A política de cotas viabiliza o acesso e a assistência estudantil ela tem um papel importantíssimo, um pilar muito importante na universidade para viabilizar a permanência. Assim, eu precisei fazer um esforço além da conta para conseguir conciliar os estudos com o trabalho, né? Porque a faculdade de Direito demanda muita dedicação, carga horária assim, de estudos para poder manter, e o trabalho naturalmente desgasta o ser humano. Então eu precisei me desdobrar para poder manter essas duas atuações, profissional e na condição de estudante. A assistência estudantil ela é primordial e em alguns casos ela é uma condição sem a qual o estudante não consegue se manter, principalmente aqueles que são beneficiários da lei de cotas. Invariavelmente eles vêm de famílias humildes que não têm condição financeira, e a assistência estudantil vem para poder mitigar essa dificuldade, né, de natureza financeira que o aluno tem. Desde que eu ingressei na UFLA, eu faço uso das assistências que existem nela. Então, eu sou moradora da moradia estudantil da UFLA desde o início, e lá, hoje eu sinto que, muito mais do que minha casa, a moradia se tornou meu lar. A gente convive com muitas pessoas ao longo da graduação, e as pessoas que eu morei e que eu moro contribuem bastante para eu me sentir em casa aqui. Eu também faço uso do restaurante universitário, que oferece refeições diariamente, inclusive nos finais de semana. Então, para mim, que além de não ter tempo hábil para estar cozinhando e estar fazendo minha própria alimentação, contribui economicamente, porque a refeição tem um preço simbólico, o que acaba não afetando minha parte financeira. E, além disso, a gente tem na UFLA a Coordenadoria de Saúde, que presta vários serviços. O PEDNE, ele é um grupo de apoio, né, para estudantes com necessidades especiais, e a partir dele eles oferecem o auxílio de um monitor que está ao lado do aluno, que pode estar auxiliando ele caso apresente alguma necessidade especial. E isso é muito importante, porque eu falo por mim, durante toda a minha caminhada durante a escola, tanto fundamental quanto médio, eu nunca tive uma assistência. Sempre fui eu por eu mesma. E a UFLA, ela tem auxiliado muito em relação a isso. Não só a mim, como diversos outros alunos, né, com outras deficiências também. Sim, utilizei, né, dessa assistência estudantil. Primeiro tive uma bolsa, não me recordo o nome, mas foi monitor, né, de futsal.
Sim, morei no alojamento estudantil durante 5 semestres, fiz uso do auxílio alimentação, também participei do programa de bolsas institucionais e tudo isso ajudou bastante na permanência aqui para a gente, não só eu, mas como outros também que utilizam assistência estudantil. Quando eu entrei também eu recebi a Bolsa Calouro, que foi uma ajuda assim, muito importante, porque os custos para entrar numa universidade acabam sendo altos, mesmo que quando eu entrei no curso da medicina eu não precisava realmente comprar coisas caras, mas eu precisava de um jaleco, eu precisava de cadernos e canetas e coisas básicas, como um esfíngmo para ferir pressão, um estetoscópio, e por mais que sejam coisas pequenas que você vai comprando ao longo do tempo, acaba ficando caro, e essa bolsa Calouro contribuiu bastante para que eu pudesse começar a me estabelecer na universidade. E desde então eu sou bolsista na universidade. Quando minha Bolsa Calouro se encerrou, eu me inscrevi em outras bolsas e isso contribui para a minha manutenção aqui na universidade como um todo. O Programa Nacional de Bolsas é uma ação de assistência estudantil da universidade que tem por objetivo integrar os estudantes em projetos acadêmicos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional, e por meio dessas atividades prover aos estudantes auxílio financeiro na forma de bolsa. O Programa Nacional de Bolsas foi criado em 2013 com recursos do PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, e ele é hoje a principal ação de assistência estudantil da universidade. Ele é o maior programa em termos de alcance. Hoje ele integra em torno de 700 estudantes no programa de bolsas, mas se considerarmos os orientadores desses estudantes, né, os supervisores dos projetos, nós facilmente chegamos a uma comunidade de quase 2.000 pessoas, entre estudantes e orientadores. Os 700 bolsistas que temos hoje, nós estamos com uma taxa de aproximadamente 70% de cotistas. Esse número vem crescendo ao longo do tempo na medida em que a universidade chegou já à cota máxima, né, de 50% de ingressantes cotistas. Então, de 2013 para cá, cada vez mais nós temos mais cotistas entre os estudantes atendidos pelo Programa Nacional de Bolsas. Eu fiz um mestrado analisando os efeitos e os impactos do Programa Nacional de Bolsas, e eu analisei todos os estudantes da UFLA de 2013, que é quando foi criado o Programa de Bolsas, a 2018. Todos os estudantes matriculados foram analisados e eu verifiquei essas 3 dimensões, né? A dimensão da evasão, que é quando o estudante deixa o sistema, a dimensão do rendimento acadêmico, que é a universidade espera dele, e a dimensão da taxa de sucesso, que é quando o estudante se titula. E eu vi que a diferença ela é bastante significativa entre aqueles estudantes que em algum momento passaram pelo programa de bolsas, independente do tempo que ficaram, e dos que nunca tiveram contato com o programa de bolsas. Ou seja, a evasão dos estudantes que passaram pelo programa de bolsas ela é muito inferior ao dos estudantes que não passaram. A taxa de sucesso média da UFLA, nesse período de 2013 a 2018, ela chegou no auge em 2018 com 41%, enquanto a dos bolsistas foi de 61%. São 20 pontos percentuais a mais. Então, o programa de bolsa ele tem um impacto importante em fazer os estudantes, em prover aos estudantes melhores condições para ele se titular, em garantir a permanência dele, diminuir a evasão, e o rendimento acadêmico também é superior aos estudantes que passam pelo programa de bolsa. Então, o programa de bolsas como ação de provisão de garantias de permanência e da qualidade da permanência, ele é muito efetivo. Então, aí a gente sabe, né, que a assistência estudantil ela assume um pilar importantíssimo no âmbito do ensino superior público nas universidades, enquanto uma ação que viabiliza a permanência. Mas a assistência estudantil ela está aqui também para, além de viabilizar uma permanência material, também apoiar, acolher as situações de dificuldades de não pertencimento, que é o que a gente chama de dificuldade de permanência simbólica. Por exemplo, como eu já mencionei anteriormente, a universidade era um ambiente praticamente ocupado, né, por uma elite, né, por pessoas que vinham de condições socioeconômicas mais favoráveis, pessoas brancas. Então, quando começa a chegar na universidade essa pluralidade, o preto, pardo, indígena, pessoas que têm insuficiência financeira, a assistência estudantil está aqui para o quê? Além de viabilizar condições básicas de permanência, vem também para, ao meu ver, e pelo que a gente pesquisou, né, na minha pesquisa de mestrado, para acolher esse estudante que não se sente pertencente ao ambiente, seja nos inícios, né, nos períodos iniciais,
seja durante toda a trajetória acadêmica. A literatura de sociologia da educação, a própria literatura da educação já nos mostrou que o capital econômico, o capital financeiro, as condições materiais, elas são as mais importantes, né, na trajetória da educação, na trajetória do estudante, no percurso do estudante na universidade, mas ela não é a única, né? Existem outras dimensões que são importantes também. Então, dar a bolsa ao estudante que não tem condições, ou seja, prover condições materiais, é fundamental, né? Isso é o mais importante. Mas prover a esse estudante o que nós chamamos também de capitais simbólicos também é muito importante e é determinante na trajetória dele. Que capitais simbólicos são esses? Capital cultural, capital social. E o programa de bolsa ele consegue fazer isso na medida que ele integra os estudantes a projetos acadêmicos, atividades extra-classe, ele integra o estudante a grupos de pesquisa, grupos de extensão. Então o estudante ele não só recebe a bolsa, ele recebe a bolsa, que é o capital material, financeiro importante, fundamental, mas na medida em que ele tem que estar inserido em projetos acadêmicos, ele está inserido em rotinas de atividade que garantem a ele uma qualidade na formação que o estudante que está só em sala de aula não tem. Essa garantia de assistência estudantil, eu vejo que ela depende de muitos fatores que vão além da própria universidade. Viabilizamos o acesso, cada vez mais entram estudantes em condições, né, socioeconômicas não tão favoráveis. Viabilizamos o acesso do preto, do pardo, do indígena, mas a assistência estudantil ela tem que acompanhar esse ingresso, né, esse número de estudantes que tem aumentado, né. A pesquisa realizada pelo Fonaprace, a última, coloca que mais de 50% dos estudantes eles declaram ter renda de até 1,5 salário mínimo, ou seja, seriam considerados como público-alvo da assistência estudantil, né? Então, essa dotação orçamentária que é feita pelo governo federal por meio dos planejamentos, né, plurianuais, anuais, ela tem que acompanhar esse acesso que é cada vez mais aumentado. Nós estamos vivendo, infelizmente, a diminuição do número de bolsas de uns anos para cá, não em razão da lei de cotas, mas em razão do congelamento dos recursos para assistência estudantil. Porque é a assistência estudantil que efetiva a lei de cotas. A lei de cotas ela garante o ingresso, ela garante o acesso, mas ela não garante a permanência dos estudantes. Para que os estudantes cotistas tenham condições de permanecer na universidade e se titular, é necessário a assistência estudantil. E, infelizmente, nos últimos 5 anos aí nós estamos vivendo o congelamento e a redução de recursos da assistência estudantil. Então nós tivemos aí um pico de bolsistas no ano de 2017, de lá para cá nós estamos vivendo a diminuição do número de bolsas na universidade. Um outro desafio que eu acho essencial e que já existem discussões, livros tratando sobre isso, é fazer com que o PNAES transforme-se, não o PNAES como ele está formulado, né, mas que a assistência estudantil ela passe a ser uma política de Estado. Hoje o PNAES ele é um decreto presidencial. Então a gente enxerga como se fosse uma política de governo e a qualquer tempo pode cair. Então a gente vê essa fragilidade, né? Não uma fragilidade jurídica, porque lá na Constituição Federal existem, né, os indícios não, existe bem lá, claro, que a universidade ela é direito de todos. Então a gente vê que a assistência estudantil ela está consubstanciada sim na Constituição Federal. Por isso que ela tem que ser uma política de Estado. E sendo uma política de Estado, ela vai ser o quê? Efetivada, ela vai ser como se fosse a política de saúde, o SUS, a política de assistência social, né? Independente do governo que estiver, né, à frente do país, ela está afiançada, ela está assegurada. Então, esse desafio é um desafio que eu vejo como primordial, né? E existem discussões sobre projetos de lei, né, para que a política de assistência estudantil seja política de Estado, seja uma lei federal. Mas ainda estamos em processo, né, de análise e ainda não tem nada assim muito material para que isso aconteça. Um outro desafio também que eu vejo é a gente também começar a mudar uma cultura de identificar que esse estudante da assistência estudantil, ele está aqui de favor e não é, ele está aqui por direito. Então até o termo, como a gente menciona, muitas pessoas falam, eu preciso pegar minha vulnerabilidade. Não é. Esse termo vulnerabilidade social é um termo muito usual entre nós técnicas do serviço social. Mas a gente começar a pensar e identificar esse estudante como usuário de uma política pública, como um usuário de um direito que é dele. Então eu acho que isso também é um desafio. Muitas pessoas acham que o estudante da assistência estudantil cotista, né, estão aqui de favor, ou não mereciam estar aqui, que estão vivendo às custas do Estado. E não é isso. Isso é um direito.
né? E já um pouco, né, pensando já nessa análise de ser um direito, é tanto um direito que a gente vê essa mudança no perfil da universidade, né?